Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Távora e hoje eu recebo o Jobert da loja Relva Verde. Recentemente o Google mudou as regras de como funciona o seu algoritmo e como funciona o ranqueamento de páginas orgânicas. O Jobert foi uma das lojas que foram afetadas por conta dessas mudanças. E ele veio para contar hoje um pouco de como foi esse momento e toda a transição até as mudanças positivas que o seu site teve com os novos posicionamentos e ranqueamentos que recebeu do Google. Bom, Gilbert, obrigado aí pela sua participação e por aceitar esse convite para contar um pouquinho sobre esse estudo e todo esse momento que você passou aí, tanto em relação ao Google e como é o momento agora que você está vivendo com o seu negócio. Eu que agradeço a oportunidade de ser parceiro de vocês e espero poder contribuir um pouquinho, às vezes até ajudar outras pessoas a também sair de algum buraco que possa ter entrado. A Relva Verde é uma empresa familiar, ela existe há 39 anos na cidade de Londrina e foi iniciada pela minha família, pela minha avó e pelo meu pai. E há 9 anos, na verdade, há 11 anos atrás, eu fiz uma proposta para ser parceiro de negócio do meu pai para startar um e-commerce. Levou 2 anos para a gente conseguir lançar a loja e essa semana, no dia 23 de setembro, a gente completou 9 anos de existência da loja, de lançamento da loja, né, oficialmente, e até fizemos algumas ações de aniversário. Todo ano a gente faz. Legal. Então, são 9 anos já de experiência de loja lançada, com muitos desafios e muitas conquistas também. Que bacana, que bacana. E a gente fica muito feliz de ter participado disso também, né? Porque a gente lembra aí que a Relva Verde tá com a i7 aí em toda a sua trajetória aí de e-commerce. Então, a gente fica muito feliz. E é muito mais que um prestador de serviço. Aqui a gente enxerga aí muito mais como uma parceria, quase que fazendo parte aí dessa história aí maravilhosa de vocês. Então, a gente fica muito feliz e satisfeito aí de ver tudo isso que vocês têm conquistado. Parabéns. Jobert, antes da gente entrar em como tudo isso aconteceu recentemente, porque o estudo é um estudo sobre SEO, que fique claro que o objetivo aqui é contar um pouco de como que foi esse momento recente de virada que a loja Relva Verde passou, e não só a loja Relva Verde, como vários outros e-commerces passaram por conta das mudanças que o Google ofereceu e que vem mudando ao longo do tempo. Eu queria que você falasse como que é o trabalho hoje, e sempre foi, né, essa preocupação de vocês em relação a conteúdo, a organização do site, e como que você enxerga isso e qual grau de importância que você acredita que isso é para um e-commerce. Como eu falei, o e-commerce oficialmente está lançado há 9 anos, mas o projeto é de 11. Isso significa que antes a gente lançou o nosso site institucional com um blog, e nesse blog a gente ficou 2 anos gerando muito conteúdo para ter um engajamento primeiro do usuário, para a gente também sentir qual que era o nível de interesse do usuário nesse tipo de conteúdo. E através disso a gente resolveu lançar a loja. Então a gente já tinha um engajamento de público quando a gente lançou. Com isso a gente conseguiu já startar com algumas vendas, né? Então a gente vê muita história de e-commerce que abre e fica meses sem ter uma venda sequer. Então a gente trabalhou muito o conteúdo antes disso, porque a gente já sabia que era uma necessidade grande do público de encontrar conteúdo qualificado. E a gente resolveu criar isso antes de iniciar. E no e-commerce, a gente sempre se preocupou em todos os produtos terem descrições que fossem o mais completas possíveis, que o cliente pudesse encontrar todas as informações que ele gostaria sobre aquele produto. Então, a gente se preocupou desde as informações técnicas, como uma tabela adicional, né, que para o cliente é relevante, ele precisa ter aquela informação adicional do produto, ele está preocupado com a saúde. Então, a tabela adicional é fundamental, muitas vezes, para
se adaptar ao tipo de dieta dele, para ele entender como é que está sendo aquele produto, né? A quantidade de ingredientes, se tem aditivo, se não tem aditivo. Então, a gente sempre se preocupou muito com isso. E a gente buscou sempre colocar conteúdo também informativo que ia além do produto, da questão técnica do produto, né? Que eram informações até sobre como que aquele produto ia poder ajudar na sua saúde, esse tipo de coisa. E em 2020, com o início da pandemia e esse aumento que existiu geral no e-commerce, né? Até por conta da necessidade do próprio público, né? A gente teve um crescimento muito alto. A gente cresceu em questão de meses, assim, mais de 500% de nível de acesso e de vendas. Então, foi um crescimento muito, muito forte. Quando chegou em dezembro de 2020, veio a atualização do Google BERT. E quando veio essa atualização, a gente nem sabia que ia acontecer essa atualização, a gente ouviu falar, mas não sabia quando que ia acontecer, como, porque o Google não dá essas informações assim. O Google, ele parece ser um amiguinho, mas não é exatamente assim, né? A internet hoje é a casa do Google e você tem que se adaptar às regras dessa casa. Você tem que saber como é que você vai lidar com essa casa ali, porque tem regras. Então, quando veio isso, a gente teve um impacto negativo muito, muito forte. Então, da noite para o dia, a gente caiu assim absurdamente. Teve uma queda gigantesca de acesso orgânico, porque as nossas páginas começaram a ser deixadas de lado. E a gente começou a perder muito ranqueamento. Só que quando o Google vai lá e fala a gente está fazendo uma atualização para melhorar a experiência de usuário, ele não fala o que ele está melhorando, como, o que está acontecendo. Então, é tudo muito especulativo. E por mais que a gente tenha uma agência que sempre foi excepcional nos serviços dela, de inclusive fazer a parte de SEO, de ads e tudo mais, é alguma coisa imprevisível. A gente tem uma plataforma que está querendo se preocupar com a questão de SEO, mas vem um negócio desse, é imprevisível. Como é que a gente trabalha, né? E, infelizmente, muitas pessoas acabam entrando no e-commerce e não param para estudar, para entender como é que funciona as coisas. Acha que é simplesmente ir lá e abrir uma loja virtual. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Todo mundo quis abrir loja, saiu correndo abrir loja. E não é bem assim que acontece. Ontem eu mesmo estava conversando com alguns amigos, lembrando na faculdade a gente estudando sobre cybercultura, né? E o que a gente mais vê na internet é vou fazer porque está todo mundo fazendo. O TikTok hoje está famoso por quê? Porque está todo mundo fazendo. Então, assim, quer dizer que é uma ferramenta relevante? Pode ser. Quer dizer que vai durar? Pode ser também, mas a verdade é só estão fazendo porque está todo mundo fazendo. Então, eu vi a dancinha, quero fazer também, vou fazer também. Nem para pensar o porquê que está fazendo aquilo, para que está fazendo aquilo. Só vai fazer. E no e-commerce não é diferente. Então, as pessoas não se preocupam em estudar para entender um pouco sobre lógica de programação, para saber como é que funciona o sistema. Não se preocupam em entender o que é um algoritmo, o que ele faz, por que existe SEO, o que é SEO, o que acontece, não acontece quando você tenta indexar uma página no Google. Não se preocupe em estudar um pouco de HTML para saber estruturar os dados que você vai colocar na descrição do produto. Então, assim, muitas pessoas querem tratar o e-commerce só como um novo modelo de negócio, e não é só um modelo de negócio. Você tem que entender que é um negócio completamente diferente. Você precisa entender sobre tecnologia, não é só mais a venda em si. Não é mais só você ir lá, abrir uma portinha, esperar o cliente entrar, fazer um banner para tentar chamar ele, distribuir flyer. Você tem que entender de tecnologia, ou você tem que ter alguém que entenda por você. Né? E muitas vezes, por mais que você tenha alguém que entenda por você, muitas vezes, se você não der o gatilho para tentar achar essa solução e tentar ver o que está acontecendo, infelizmente você vai ficar para trás. É um mercado que está cada vez mais competitivo, né? E é muita concorrência, principalmente agora na pandemia, aumentou absurdamente. O meu nível de concorrência, a quantidade de lojas, assim, eu até parei de contar, porque assim, por semana aparece 10. E porque tá fácil de entrar, mas é difícil de você se estabelecer no mercado justamente por causa disso.
As pessoas não param para estudar, não param para buscar informação. Até eu vejo o movimento da I7 de gerar esse conteúdo para tentar fazer esse cara entender que a internet não é um parquinho de diversão que você pode ir lá e fazer o que você quiser que vai dar certo, entendeu? Mas, mesmo assim, se a pessoa não tiver o mínimo de interesse, eu acho que é bem difícil de se estabelecer no mercado. E, basicamente, foi esses os desafios que a gente foi passando, até começar a entender o que estava acontecendo, né, Thiago? Gilbert, você falou muita coisa legal. Acho que você, você tem uma experiência não só de negócio, mas você tem um estudo também, que eu sei que você tem aí como outras vertentes, né? A parte educacional, de ensino. E tudo que você falou aí faz todo sentido. E eu até é uma coisa que eu costumo dizer que o empresário hoje, mesmo ele não sendo da internet, ele precisa entender de internet. Você precisa estudar internet. E estudar internet é saber como as coisas funcionam. Por mais que você tenha uma agência, como você mesmo tem, você tem esse conhecimento todo e mesmo assim, cada um no seu lugar. Você tem uma agência que vai cuidar do ad, você tem uma pessoa que vai cuidar do conteúdo, mas você também tem que entender para poder questionar, para poder criticar e saber se aquilo ali tá funcionando. E um exemplo disso é o próprio Google Burt, que mesmo com toda essa preparação, como você disse, mesmo com todo o terreno bonitinho, ajustado, vem lá uma decisão de cima que a gente não tem como controlar e muda as regras do jogo. Então, cara, é muito legal tudo isso que você disse aí. Eu acho que contribui muito para o objetivo desse material, que é abrir a mente das pessoas para que elas possam cada vez mais se dedicar mais ao negócio e crescer de forma gradativa, constante, mas crescer sempre. Gilbert, continuando aqui, você disse que depois da atualização veio uma queda, e essa queda certamente fez repensar muita coisa. Eu queria te fazer uma pergunta que é mais sobre como que foi esse... O que que passou pela sua cabeça nesse primeiro momento? Qual foi a primeira coisa que veio, cara? Mudou alguma coisa. Qual que é o próximo passo que você teve que tomar? E quais medidas você começou a tomar para poder corrigir essa rota e voltar a escalar seu negócio? O principal que aconteceu quando teve a queda do orgânico é que, consequentemente, o que você tem que pagar de ads aumenta muito para você conseguir manter o nível de vendas. Então, como você tem uma qualificação menor de página, você também aumenta o quanto você paga de ads. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Então, como o Google começou a dizer que eu tinha menos relevância por algum motivo, obviamente meus ads aumentaram muito o valor, e mesmo aumentando muito o investimento, as vendas não conseguiram se manter durante muito tempo naquele nível que eu gostaria. Então, você percebe o impacto. Então, o primeiro passo foi, vou conversar com as pessoas. Então, sempre conversei muito com o pessoal da agência, o que a gente pode fazer, o que pode estar acontecendo, quais são as possibilidades, o que pode estar impactando. Conversei com o pessoal da plataforma, olha, está acontecendo isso, olha o gráfico, como é que está, vocês estão vendo que está acontecendo alguma coisa, o que pode ser, o que a gente pode explorar. E a partir daí a gente foi buscando formas de ir otimizando. Então, algumas ações que a gente tomou, por exemplo, a gente começou, junto com a agência, a gente começou a migrar o conteúdo blog que estava no nosso institucional para a ferramenta de blog que a i7 disponibilizou. E antes não tinha e a gente nunca tinha nem pensado em migrar. Começamos a fazer a migração para conseguir trazer, né, esse conteúdo que já era bom, que já era qualificado, para voltar a dar mais relevância para o site. E daí a gente foi começando esse processo, fomos adaptando. E gerando novos conteúdos também. Não era só a migração, né? A migração fazia parte do processo que precisava acontecer, mas também começamos a gerar novos conteúdos.
E daí a gente começou a explorar as possibilidades, tentando entender o que o Google estava trazendo. Então, o Google Bert diz que ele trouxe mais humanização. Mas o que é essa humanização? O que ele estava buscando? Então, o que aconteceu? O Google não queria que tivesse termos assim de compre agora, aproveite e tal, esses gatilhos que a gente está acostumado a usar há anos no varejo. Todo mundo usava. E daí o Google começou a falar assim, ó, isso não é humano, isso não é interessante, eu quero que exista um relacionamento, que exista algo mais sutil. Então a gente começou a mudar alguns títulos que a gente mandava para o Google, começou a mudar algumas coisas, as breves descrições para poder adaptar para aquilo que o Google estava querendo, algo mais humanizado, uma linguagem mais coloquial, mais próxima do cliente. E começamos também a adaptar algumas questões das descrições dos produtos, que antes a gente colocava informações até sobre saúde, e a gente começou a ver que isso não estava sendo positivo. Então a gente começou a falar, vamos começar a remover isso. Uma das coisas que a gente teve que fazer, a gente tinha tags, onde a gente separava os produtos meio que por indicação terapêutica, né? É lógico que a gente sempre teve todo o cuidado do mundo para não falar assim, olha, faz isso daqui, toma isso daqui porque vai ser um milagre, vai substituir o que o seu médico está fazendo. Ao contrário, a gente sempre fala, acompanha com o médico e o produto natural, ele pode sim te ajudar, ele vai te ajudar a chegar no estado de saúde que você deseja. Né? Então a gente sempre tomou esse cuidado, mas mesmo assim a gente pensou, olha, isso aqui está começando a dar problema, vamos remover, removemos tudo. E mesmo assim, mesmo com todo esse trabalho que a gente foi fazendo, a gente começou a fazer SEO de categorias, começou a fazer um monte de outras coisas para tentar alavancar, e mesmo assim a gente não conseguia pegar a mesma relevância que a gente tinha antes. E daí eu comecei a estudar um pouco mais dentro do Search Console, para a gente tentar entender o que o Google está me indicando e o que a gente poderia trazer de melhoria. A indexação das tags poderia estar sendo um problema, porque estaria gerando URLs que não eram URLs que tinham relevância, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala para um leigo sobre indexação no Google, ele fala, então, quanto mais página eu tiver no Google, mais relevante é você. E não é exatamente essa a verdade. Então, a gente percebeu que não estava dando certo. Então, tinha configurações que a gente podia fazer na plataforma, a gente fez essas configurações que a gente nunca tinha parado para pensar assim, ó, será que é melhor fazer isso? Então, a gente parou, viu? E a gente percebeu que se a gente diminuísse a quantidade de páginas indexadas, mas aumentasse a relevância do conteúdo e da disposição das informações nas poucas páginas que tivessem indexadas, a gente ia melhorar o nosso ranqueamento. E foi literalmente também do mesmo jeito que foi da noite para o dia que aconteceu a queda, da noite para o dia aconteceu de começar a voltar, a gente ter os acessos que a gente tinha. E o nível de relevância que a gente ganhou nas páginas de produto, inclusive, é tão grande que às vezes a gente aparece antes da Wikipédia. Às vezes, naquele widget de informação que aparece na lateral direita, em vez de aparecer da Wikipédia, aparece o nosso, falando as informações do produto, a tabela nutricional e tudo que o cliente poderia saber tecnicamente sobre o produto. Então, a gente começou a ganhar de volta essa relevância que a gente já tinha antes. A gente já tinha isso de aparecer o widget e tudo mais. Então, agora você vê que valeu a pena todo o trabalho que a gente teve de estruturação de dados, todo o trabalho que a gente teve de sempre se preocupar em organizar em HTML todo o conteúdo, para que o Google entendesse da melhor forma possível aquele conteúdo, fazer as marcações de H1, H2, H3. Então, todo o trabalho que a gente já tinha antes, agora voltou a ter a relevância, voltou a ter o apelo que a gente queria. E a partir daí foi quase 500% de volta de crescimento. Então, assim, chegou num ponto que a gente passou da onde a gente já tinha chego. De tão relevante voltou a ser os nossos acessos orgânicos, né? Isso graças a todo o trabalho que a gente estava fazendo. E nesse meio tempo também a gente começou a produzir material em vídeo, começou até a fazer material para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, com mais audiovisual, para pegar até um público diferenciado. Só que também se preocupando com a parte de SEO em cima do próprio vídeo.
E não adianta só ir lá, gravar o vídeo e achar que vai fazer alguma coisa. Tem que ter a parte de SEO também de vídeo, que muita gente também ignora. Então, a gente foi tendo todo esse trabalho, esse cuidado para conseguir voltar no nível que a gente desejava. E aí o crescimento tem continuado, não tão impactante que nem aconteceu essa virada de chave, mas o crescimento tem sido constante. Então, hoje, de nível de acesso, pelo que a gente vê pelas ferramentas de análise de concorrência, a gente está em primeiro lugar aí do nosso ramo de produtos naturais e alimentação saudável de saúde e bem-estar. Então, hoje, de nível de acesso, sem dúvida, a gente tá na frente. Que legal, que legal. Assim, você vê a importância de ter o alicerce do conhecimento para você saber aonde tem que buscar. E sabendo pelo menos do que se trata as coisas, você tem pelo menos um norte. Fica mais fácil pra você encontrar. E outra coisa é você sair da bolha, né? Porque às vezes a gente tá numa caixinha e a gente não consegue ter a dimensão do que tá acontecendo. Então você foi do lado de fora, buscou a ajuda de outras pessoas que pudesse te dar uma outra visão daquilo tudo que tá acontecendo. E também fazer autocrítica, olhar pra dentro do negócio, olhar pra dentro da casa, entendendo o que mudou e saber que, poxa, dependendo do que eu tô escrevendo, será que eu tô sendo confundido com o ramo de saúde? Né? Que é o caso, porque às vezes, dependendo da palavra, o Google pode, às vezes, te confundir isso, né? Inclusive, uma das atualizações que o Google teve antes, que é o Your Money, Your Life, que fala sobre saúde e dinheiro, né? E uma das coisas que eles estavam olhando é, se você tá entregando saúde, quem é a pessoa que está escrevendo isso? Qual é o autor? Esse autor tem referência no Google sobre saúde e bem-estar? Ele é um médico? Ele tem lá um registro de médico? Isso tudo começou o Google a saber, a ter esse tipo de nível de profundidade para saber se o conteúdo está sendo escrito de fato é um conteúdo que vai realmente ajudar na saúde das pessoas. Então, são pontos muito importantes. E por fim, quando você fala sobre a importância do conteúdo e não só o conteúdo escrito, e não só o conteúdo formatado em texto, mas também trabalhar em vídeos, né? E aí é um ponto que eu quero puxar para uma próxima pergunta, com relação ao blog. A Relva Verde tem um blog, né? Eu conheço o blog e vocês tinham já o blog antes, como você mesmo disse, já tinha conteúdo antes de ser loja, mas recentemente você passou a escrever também para a loja, colocando o blog, migrando o blog para dentro do domínio, não fora do domínio. Porque você tem duas formas, você tem o subdomínio, que é blog.loja Relva Verde, e você tem como fazer também o lojarelvaverde.com.br/blog, que aí vira um diretório interno. Como que foi essa mudança? Como, na verdade, está sendo essa mudança, que eu sei que você ainda está nesse processo, e quais dicas que você dá para as pessoas que ainda não têm um blog ou aquelas que já têm um blog sobre essa mudança de estratégia? Eu vou voltar um pouquinho e comentar sobre o que você falou, sobre a questão do conhecimento. E o conhecimento, ele só é bom quando ele ajuda a você continuar na dúvida. Se você fica na certeza, eu aprendi isso aqui, acabou, você provavelmente não vai conseguir ir muito para frente. Então, eu costumo falar que a certeza ela limita e a dúvida liberta. Então, você saber questionar, às vezes, é mais importante do que você querer bater que quando você estava na faculdade há 10 anos atrás era aquilo, entendeu? Então, eu acho que é extremamente relevante esse tipo de pensamento, assim, essa forma de lidar com as coisas. Foi através das perguntas que a gente foi conseguindo achar respostas. Então, quando o negócio fica parado, que você falou, fica uma bolha, é porque o negócio parece que está maduro, parece que está estabelecido. E aí você para de fazer as perguntas. E as perguntas são importantes para continuar. Sobre a questão do blog, então. O blog, é importante você saber o que o seu público está querendo e não o que você está querendo. E é totalmente diferente. E outra coisa é
não presumir que a pessoa sabe o que você sabe. Então, o conteúdo do post, ele precisa ser muito autoexplicativo, não pode ter muita coisa presumida. Você não pode achar que o cliente tem um conhecimento ali que ele não tem obrigação de ter, inclusive os produtos, né? Então, a gente sempre se preocupou em fazer os conteúdos o mais completo possível nesse sentido e que fosse uma leitura fácil, que o cliente tivesse vontade de ler, do começo ao fim. Senão não faz sentido estar aquilo ali, só para ter um título chamativo às vezes. E os nossos títulos nem são tão chamativos assim, não são clickbait, né, como o pessoal faz. E o clickbait, muitas vezes, acaba sendo mais prejudicial do que saudável. Porque às vezes chama o cliente, mas na hora que ele entra, tipo, eu criei uma expectativa com esse título e não está me dando essa resposta. Então, tem que cuidar com esse tipo de coisa. E o principal do blog é que precisa existir uma certa frequência de postagem. Não dá para simplesmente ir lá e postar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Você tem que vai ter um trabalho, lógico, mas fazer com uma certa frequência, aí, pelo menos de 15 em 15 dias, colocar alguma coisa nova, para ir engajando o cliente nesse conteúdo. E o que a gente trabalha muito aqui na Helva, a gente quer que o cliente que já está com a gente tenha acesso a isso. Então, nossos e-mails marketing sempre vão com algum tipo de conteúdo do blog, sempre vão com alguma coisa para o cliente também ter vontade de abrir aquele e-mail e falar assim, eu vou ter alguma informação diferente aqui, pode ter alguma coisa legal, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver se tem alguma novidade. E o blog, ele é importante porque para o Google, querendo ou não, por mais que o Google tenha algoritmos para entender o que está sendo falado em áudio, para entender o que está sendo colocado em vídeo, em imagem, para o Google, o conteúdo mais relevante continua sendo o texto. É o que ele mais entende, é o que ele domina. Por mais que as ferramentas do Google sejam muito boas, se você colocar um vídeo no YouTube e colocar para ele traduzir automaticamente lá do português, você vai ver que ele não vai entender tudo perfeitamente. Existem palavras que, às vezes, nem no vocabulário estão. Entendeu? E, assim, são coisas que a gente fala corriqueiramente que não está dentro do vocabulário que o Google tem. Né? Então, às vezes, ele não vai conseguir identificar e traduzir. Então, o conteúdo de texto ainda é muito relevante, ainda é muito importante. E, além de ser importante o texto, é importante a estruturação desse texto. Que nem a gente viu lá um snippet que o Google fez mostrando, baseado nas pesquisas que os clientes fazem, por exemplo, quantos carboidratos tem no produto tal. E quando aparece o nosso produto em primeiro lá no Google, já aparece carboidratos tanto. Porque na tabela adicional a gente tomou esse cuidado de fazer desse jeito, para que o Google conseguisse entender. Ó, a informação de carboidrato é essa. Então, se o cliente procurar a informação, tá aqui. Entendeu? E aí você ganha relevância. Nos posts de blog é a mesma coisa. Você tem que saber estruturar os dados para que o Google tenha facilidade de falar assim, cliente, está procurando isso daqui? Então, esse aqui é relevante porque ele está te dando isso aqui já pronto. O Google quer as coisas prontas, ele não quer ficar inventando coisas. Então, quanto mais pronto você deixar para ele, melhor. Né? E é aí que vai funcionar. E agora, a relevância disso daí está dentro do domínio da própria loja, é que aumenta muito a relevância de domínio. Então, você pode falar assim, mas podia estar no subdomínio. Podia, mas você vai aumentar a relevância do subdomínio, não do domínio, que é o principal. Quando começou a aumentar essa relevância de domínio através das postagens, a gente começou a ganhar mais relevância também nos produtos, que é o que importa para o e-commerce, né? E além disso, você consegue vincular muito mais fácil os produtos nas postagens e às vezes até gerar muito mais conversão do que você está num blog, mandar para a loja, para daí o cliente comprar. Então agora com a i7 lançando as vitrines, inclusive, a gente vai poder colocar uma vitrine já vinculada e tendo relação total com aquele conteúdo. Então o cliente vai poder direto ali do blog já comprar o produto, sem precisar sair do post. Ele pode simplesmente comprar, já vai adicionar no carrinho e já vai ter o produto ali.
Então, essa é a importância de ter tudo junto, na minha opinião. Primeiro que você ganha relevância de domínio, que é extremamente importante, né? E outra que você já facilita para o cliente que tem o interesse honesto de comprar o produto ali. É lógico que se ele quiser só consumir o conteúdo, ótimo também, não é essa a questão, não está ali só para vender. Mas se ele quiser ter a facilidade de comprar, está ali na mão, entendeu? Está tudo ali. Então a gente faz postagem de receita, por exemplo, a gente vai colocar agora nas receitas a vitrine com todos os produtos que tem na receita. Então vai facilitar. Eu quero pegar aqui, tá aqui, eu adiciono, acabou. Está resolvida a questão, entendeu? Então essa é a relevância de estar no próprio domínio. Muito bom. Até porque essa questão da vitrine, vale lembrar, embora você produza conteúdo, embora você tenha aí toda uma estratégia para definir que tipo de conteúdo produzir, você é um e-commerce, você é um negócio. Você tem que, o conteúdo é para atrair as pessoas para buscar um conteúdo e um conhecimento. Quase que num nível mais de consideração. E já que ela já está considerando, por que não já apresentar para ela algumas possibilidades de consumo, né? Então Mas, Thiago, ó, faz. eu penso assim, vamos pegar o Google. Todo mundo acha que o Google é de graça, certo? Uhum, O Google não é de graça. Ele quer, no mínimo, as suas informações, certo? certo. Então, eu quero usar o Gmail, tudo bem. Eu estou usando o Gmail, mas as minhas informações estão na mão do Google para que ele possa gerar negócio com isso. Então, assim, eu estou oferecendo eu estou oferecendo conhecimento de graça? Não é exatamente assim. Porque mesmo que você fale assim, mas o cara tem só um blog, ele está lá só pelo prazer, mas ele está lá pelo prazer dele. Entendeu? Quando você tem um e-commerce, tá tudo bem, cara. Você tem que ser honesto que você está querendo vender. Sabe? Não precisa querer fingir que não. Você tem que ser honesto que você está querendo vender. Você está oferecendo um conteúdo de graça para o cara em troca de, às vezes, o cara despertar o interesse de comprar o seu produto e tá tudo bem. É uma relação que é comercial. É a mesma coisa quando você vai num atendimento numa loja física e a pessoa fala assim: você aceita um cafezinho? Você aceita uma água? É a mesma coisa, é o mesmo conceito. A pessoa está querendo te agradar, porque se você se sentir bem, você tem uma tendência maior de consumir, de comprar aquele produto que você está oferecendo. E não adianta a gente fingir que um negócio vai funcionar Uhum, sem vendas, tem que vender. Então, verdade. todas as estratégias são válidas desde que elas sejam honestas. Então, precisa ser um conteúdo honesto. Por isso que eu falei, clickbait não vai funcionar. Entendeu? Então tem que ser um Perfeito. conteúdo honesto, estou entregando algo de valor para o cliente. E Perfeito. aí, às vezes, ele vai me devolver algo de valor também, que é a compra dele. É isso que Perfeito. é importante. Né? Essa troca é importante. Tem que ser honesto sobre ela. Perfeito. Como sempre, muito consciente, muito pontual e entregando conhecimento sensacional. Bom, com relação às sete, eu já comentei com vocês, e até em outros vídeos, assim, quando, junto com a agência, a gente foi atrás de plataformas que a gente pudesse utilizar para desenvolver o e-commerce, a gente estava em busca de algo que tivesse um custo-benefício bom, mas que pudesse ter escala. Não adianta você querer abrir um e-commerce sem pensar que você vai escalar o negócio, porque senão ele é insustentável. Você precisa escalabilizar, não tem como, né? Então a gente foi procurar, né, algo que trouxesse assim ferramentas que a gente pudesse usar no futuro. Ah, agora no começo isso aqui não adianta a gente usar, mas para o futuro se eu precisar tá aqui na mão. Então, para mim hoje a i7 é uma das plataformas que oferece o melhor custo-benefício e a maior possibilidade de você escalar o negócio, porque oferece ferramentas que outras plataformas de grande porte, né, que são chamadas de grande porte e que são mais famosas no mercado, por assim dizer, oferecem por um custo muito mais acessível e também a equipe está sempre tentando ajudar e sempre tentando resolver. É lógico que qualquer tipo de tecnologia eventualmente vai dar problema. Não existe uma plataforma perfeita que nunca vai dar um problema.
Infelizmente não existe. Então, se você está procurando essa plataforma, esquece, isso daí não existe. Tá? Não tem como. Eu brinco que na internet não existe o menu Deus que você vai lá, puxa, abre e fala vai, e faça-se a luz e tudo acontece. Não, não tem jeito. Então, assim, apesar de todos os desafios que a gente sempre encontra no dia a dia, né, Tiago? A gente sabe que com a i7 a gente tem podido sempre contar e, principalmente recentemente, tem trazido muitas melhorias, se preocupado em trazer uma infraestrutura melhor, uma velocidade maior de carregamento de página, que isso é muito relevante, né? Então, inclusive, a gente conseguiu ter um aumento legal também, porque a velocidade de carregamento foi melhorada, foi otimizada por diversos fatores que foi feito de melhoria na plataforma. Claro que todas essas alterações, essas atualizações vão gerando desafios, né? Vão dando questões na tecnologia que tem que ser ajustadas, mas no geral, todas essas otimizações estão ajudando a trazer resultado. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta você ir lá escolher uma plataforma excelente se você não estiver disposto a ir lá estudar o seu negócio, estudar o seu cliente, e fazer acontecer. Você tem que ir lá, parar e fazer, senão, infelizmente, a coisa não vai acontecer. E o movimento que a gente vê de e-commerce, que infelizmente acaba atrapalhando o mercado, é muita gente despreparada entrando, achando que é só lá colocar uma foto de produto e colocar o preço que vai sair vendendo e infelizmente isso acaba até queimando o mercado com o cliente e tudo mais que está querendo comprar na internet esperando uma experiência positiva e acaba tendo uma experiência negativa porque o cara não está preparado. Então, assim, eu não vejo com maus olhos concorrência, eu vejo com bons olhos, desde que a concorrência seja uma boa concorrência. Está querendo fortalecer o nosso mercado de e-commerce, que tem muito para crescer ainda. Tem espaço ainda para todo mundo, mas para todo mundo que está querendo fazer um trabalho sério, né? Não adianta ir lá colocar um produto na internet só falar, eu vou vender mais barato aqui, né? Se eu compro por 10, vou vender por 11, que eu ganho R$ 1 cada vez que eu vender aqui. Se eu vender 1.000, ganho R$ 1.000. Não é assim que funciona, entendeu? E muita gente não sabe fazer esses cálculos, não sabe cuidar disso, não sabe estabelecer o negócio. E as ferramentas que a i7 traz vão facilitar em algumas coisas, que provavelmente em outros lugares ia ser bem mais difícil de você conseguir ter o mesmo resultado, o mesmo tipo de decisões que você pode ter através de uma plataforma que seja mais completa e que esteja pronta para você escalar o seu negócio. E sem dúvida, o que eu sempre falo, você sabe que eu dou aulas, né, sobre e-commerce, tudo. Na verdade, com a pandemia acabou as aulas, né, não tem tido mais. Mas eu sempre falei para todos os alunos, né, o cliente não tem necessidade nem obrigação de saber que você é pequeno. Então, por mais que você seja pequeno e esteja startando o seu negócio agora, tem que pensar que um dia você pode ser grande. Então, como que eu vou estruturar o meu negócio para ele ser grande agora? Porque eu posso dar a impressão para o meu cliente que o meu negócio ele é grandioso, mesmo que minha empresa seja pequena. Eu acho que é essa experiência que o cliente online está querendo, está buscando. Essa experiência de, ó, eu comprei numa empresa que é grandiosa. E esse grandioso é na questão de valor, e não na questão da própria empresa, sabe? É o valor que você vai entregar para o seu cliente. Eu acho que isso é o mais importante hoje para você começar e conseguir ter sucesso. Apesar do mercado já estar bastante assim concorrido já, né? Hoje em dia já está bem mais complicado que há 9 anos atrás, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Jobert, chegamos ao final aqui dessa entrevista. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, por poder compartilhar esse conhecimento conosco, com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Desejo aí todo o sucesso do mundo e o crescimento ainda mais do seu negócio e que a gente possa manter essa relação aí juntos ainda por muitos anos. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço e um abraço para todo mundo aí, que para mim são quase todos amigos já. A maior parte que eu converso já praticamente amigo já. É isso daí. Valeu, obrigadão, viu, meu caro? Tudo de bom pra você. Valeu, obrigado.
Bom, pessoal, acabamos de ver a entrevista com o Jobs da Relva Verde, um estudo de caso aí sobre toda essa virada aí do Google BERT que aconteceu recentemente em 2020, as mudanças que a pandemia proporcionaram e as estratégias que foram adotadas para que mudasse o jogo e virasse de vez todas essas diretrizes aí do negócio dele. Então, espero que vocês tenham gostado desse formato de conteúdo e que você possa usar de referência para cada vez mais buscar conhecimento, aprimorar suas técnicas, aprimorar suas estratégias do seu negócio e que, quem sabe, o seu negócio aqui com a i7 não vire mais um case de sucesso, assim como a gente fez hoje com o Jobert da Relva Verde, tá bom? Obrigado, um abraço para vocês, tudo de bom.